Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E hoje eu recebo uma convidada, uma mulher que é advogada há mais de 18 anos. Ela é consultora tributária e empresária e, após construir uma sólida carreira em diversas áreas do direito, enfrentou desafios profundos que a levaram a repensar sua trajetória profissional. Foi nesse processo que encontrou um novo propósito: ajudar empresários a enxergarem seus desafios tributários de forma estratégica e sustentável. Hoje, ela auxilia empresas a recuperarem o controle financeiro, enfrentarem passivos fiscais e tomarem decisões mais inteligentes para o crescimento dos seus negócios. Sua frase resume perfeitamente sua jornada. Minha história prova que é possível transformar a maior crise da sua vida na base da sua maior construção. E é com muita alegria que eu recebo ela, Alessandra Hoffman. Seja bem-vinda! Que honra! Muito obrigada, Priscila, a honra é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui contigo, de ter te conhecido há pouco tempo, né? E estar aqui é um prazer muito grande. Ah, sim! Quando eu conheci um pouco da história dela, eu falei, você precisa estar no Por Trás da Marca, porque aqui a gente revela os bastidores reais dos desafios, o sucesso. E eu sempre falo que por trás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu. Exatamente. E isso resume sua trajetória. Muito. E eu quero conhecer um pouco quem é a Alessandra por trás da marca. Sim, então, a Alessandra é uma pessoa que efetivamente batalhou muito para estar aqui, né? Para começar, eu tenho pais, né, mais velhos, assim, conservadores. Então, meu pai sempre quis que a gente fizesse concurso para, digamos, ser alguém, né? Porque ele não entendia que ser autônomo era uma segurança, coisas assim, né? E aí, quando eu fui fazer direito, ele sempre naquela, tem que fazer concurso, tem que fazer... Só que eu nunca gostei. Por quê? Eu trabalhei sempre em escritório, desde o primeiro semestre, né, da faculdade. E eu gostava daquela coisa de você... ter flexibilidade, não só com horários, né? Não é disso que eu tô falando, mas de você poder ajudar as pessoas, não ficar assim focado somente, né, em um trabalho só, que é o concurso, né? Que acaba, eu não me imagino, né, fazendo isso. E aí, então, eu me formei em 2008, comecei a faculdade em 2003, me formei em 2008, já com a OAB, já tinha passado. E aí saí do escritório onde eu estava, que ele era menor, assim, né? E não tinha muita possibilidade de crescimento, e fui para um outro escritório, né? Lá trabalhei por 14 anos. E aí minha saída de lá foi realmente bem conturbada, né? Como fazia muito tempo que eu estava lá, e já se tem aquela coisa, assim, mais familiar, né? Então, assim, você não pode sair, essas coisas que já me deixavam um pouco mal. Embora eu já quisesse, né, já tivesse essa ideia de empreender, né, sair, trabalhar sozinha, ficava difícil, sabe? Aí acabou que a minha saída foi bem ruim, mas hoje eu vejo que foi o melhor que podia ter acontecido. Se não fosse daquela forma, talvez eu ficasse me culpando, sabe? Ai, deixei na mão, ai, sabe? E da forma como foi muito bom, porque embora eu entrei numa depressão terrível. Quando saiu? Sim, quando saí, até por conta dos problemas que ocorreram na minha saída, nossa, foi bem complicado. Eu fiquei de janeiro até agosto sem trabalhar, passando realmente, assim, muito mal, assim, sabe? E aí foi que as coisas são, quando é pra acontecer, né? Aí eu tinha um Instagram que nem era, que eu não estava atuando, né? Era de notícias jurídicas, até. Pra eu não me perder também muito eu ficava procurando, lendo, né? E o que eu achava interessante eu postava lá. Aí uma tributarista, que é mentora também, a doutora Tainá, ela me chamou ali no direct e me perguntou, tu nunca pensou em estudar tributário e tal? Daí eu falei, nunca, eu odiava tributário na faculdade, né? Eu disse, não aprendi nada e tal. E eu expliquei pra ela.
E eu tô passando por um processo muito doloroso, assim, sabe? Não tô sem rendimentos e tal, não teria como, né? Ela tava me oferecendo a mentoria. Aí ela foi muito legal, ela disse, olha, vai ser bom até pra tua depressão, de repente, trabalhar com alguma coisa, fazer alguma coisa diferente que você nunca fez e tal. E eu fiquei pensando, e eu sempre penso que nada é por acaso, né? Aí eu lembro que eu fiz uma reunião com ela e tal, e falei, olha, eu não sei como que eu vou te pagar, assim, porque até já tava até disposta a fazer, né? E aí ela disse, não, vamos fazer assim, vai me pagando como você pode, tá? Aí um mês depois, não deu nem um mês, apareceu minha primeira cliente, tá? Daí eu já troquei meu Instagram para tributarista e tal, acaba que o pessoal pesquisa, né? E aí essa história que foi muito marcante para mim. Uma senhora lá do Rio Grande do Sul mesmo me procurou, ela estava com câncer e ela tinha vendido a casa onde ela morava para poder fazer o tratamento, né? Porque estava custando muito e tal, pelo SUS era demorado. E aí ela vendeu a casa, foi morar de aluguel, e quando ela foi receber o valor, a pessoa tinha comprado a casa financiada. Ela não conseguiu receber, a Caixa bloqueou, porque ela tinha uma dívida tributária de 300 mil reais de uma empresa que abriram em nome dela. Ela nem sabia, arrepiou. Ela não sabia que empresa era, aqui em São Paulo a empresa. E ela do Rio Grande do Sul, doente, não tinha cabimento, né? E aí ela me procurou e eu lembro que eu pensei, não, isso não vai ficar assim, né? Tenho que ajudar essa mulher, seja o que for, assim. Aí eu fiquei na dúvida que se eu entrar e tal, daí entrei com uma ação de anulatória, né, para anular aquele negócio, aquele CNPJ que não era dela, e uma tutela antecipada para liberar o valor, né? Era o que ela precisava. E aí a gente perdeu, né? A liminar foi negada. E eu falei para ela, fica tranquila que a gente vai até onde precisar. Nós vamos conseguir resolver. E daí eu fiz um agravo pro tribunal. E eu lembro, assim, que o dia que daí saiu a decisão, saiu uns 2 dias depois ali, já liminarmente mesmo. Foi um dos dias mais felizes, assim, para mim, sabe? De poder ajudar ela, né? E o valor que eu recebi, porque daí eu tinha combinado com ela, como ela não tinha como pagar, que quando ela recebesse da casa, ela me pagaria, né? E aí o valor que eu recebi, eu consegui pagar toda a mentoria. Nossa, tudo, assim, sabe? Eu guardei aquele dinheiro para isso, paguei tudo. E desde então eu fiquei tendo certeza que o meu lugar era ali mesmo, sabe? E assim, não pelo dinheiro, sabe? Mas por ter feito isso por ela, sabe? E eu acho que foi Deus que me mostrou, assim, que eu tinha que ser tributarista, porque eu ia poder ajudar não somente ela, muitas outras pessoas, né? E desde então eu não parei mais. Eu comecei a mentoria ela te dá uma direção, né? Mas a gente não aprende, assim, matéria mesmo, né? Pelo menos na que eu fiz. E aí fui atrás, eu tenho mais de 30 cursos em tributário, entre pós, MBA, tudo, sabe? E eu realmente não parei. Aí, como era uma matéria que eu realmente não tinha muito conhecimento, eu comecei a gostar e aquilo vai te apaixonando. Acho que você sabe também, né? Sim. Aí a gente não para, né? Eu não consigo parar. Eu não paro de fazer curso, eu tô sempre fazendo, sabe? Sempre me atualizando para poder levar o melhor para os meus clientes, né? Então, em junho do ano seguinte, eu já abri meu CNPJ, né? Como consultora mesmo, porque, na verdade, a advocacia, às vezes, desvirtua um pouco a gente do nosso foco, né? Porque sempre tem alguém, um amigo, alguém que pede, faz uma ação lá para mim, que não é nada a ver com tributário. E aí eu acabei fazendo só consultoria, né? A gente tem um jurídico, que é terceirizado, mas que faz parte da nossa consultoria. Então, quando precisa alguma coisa judicial, é com o jurídico, né? A gente avisa o cliente, que não é com a gente e tal, mas que a gente ajuda, né? Até porque a parte do diagnóstico é toda conosco, né? Então, depois do diagnóstico pronto, é só colocar no papel, né? Então, tá sendo uma experiência, assim, muito boa, sabe? Muito boa. Vai fazer 1 ano apenas que eu tenho CNPJ. E no início, assim, eu lembro que foi difícil, né? Como tudo, sim, né? Como qualquer eu mesma fazia meus anúncios, sabe? E tinha contatos, não sei como, porque eu fazia, assim, de qualquer jeito, sabe? Tinha vários contatos. Desde o primeiro mês que eu trabalhei, eu sempre ganhei mais do que o escritório que eu trabalhava. E eu não saía de lá por medo do fixo, de perder o fixo, e daí como é que eu vou fazer, sabe? Eu não estava casada ainda, então era eu comigo mesma. E a gente fica, não, pois é, né? Se for ver, o fixo ajuda, né? Eu tenho aluguel, tenho isso e aquilo.
E depois que eu vi, assim, que, nossa, eu podia ter saído muito antes. Mas as coisas acontecem como tem que ser, né? Como tem que ser. Aí o segundo, terceiro mês, sempre ganhei mais do que no escritório. Não teve nenhum mês, assim, que o fixo, né? E aí eu lembro que quando tava no terceiro mês, eu já precisei contratar a Camila, que eu não dava mais conta de atender. Uau! Que sim, foi incrível. E aí, essa questão do posicionamento nas redes sociais ajuda muito também, né? Aí começou a vir muitos contatos, né? Daí a gente já partiu para uma agência de marketing, assim, foi crescendo, né? E esse ano, depois de começar a mentoria da doutora Letícia, que eu estou aqui por conta disso, né? Que vai ter esse evento que começa amanhã. Nossa, mudou completamente minha visão, assim, de negócio, sabe? Ela é uma inspiração para mim. E eu acabei contratando o marketing que faz o marketing dela, né? Embora eu tenha que investir um pouco mais, eu imaginei que fosse valer a pena. E para te ter uma ideia, o faturamento de maio da nossa consultoria foi o faturamento que eu tinha previsto para o ano inteiro, assim. Eu queria que o faturamento do ano fosse o faturamento que a gente teve em maio. Você acredita? Então tá sendo... obrigada. Tá sendo uma realização muito grande, assim, sabe? Poder empreender, poder ajudar as pessoas. Porque não é o CNPJ, né? É o CPF que tá atrás do CNPJ, que às vezes é uma empresa de família, de muitos anos, né? Tu não quer perder. Às vezes é um sonho que você tinha, guardou todo o teu dinheiro para construir esse CNPJ, né? Então, a gente pensa sempre no CPF, com certeza, sabe? Exatamente. Tem muitas situações, e eu, como contadora aqui, que presencio, e a gente, quando vai para essa parte jurídica, a gente até perde um pouco a esperança, assim. Porque, assim, eu mesma já tive situações, assim, de ter clientes que eu vejo, assim, não tem mais o que fazer, não tem condições de arcar com uma entrada ali na Receita Federal para conseguir negociar. Já tive alguns parceiros sem êxito. Então, assim, a gente acaba indicando, falando, não, vamos partir para o jurídico, vamos tentar levar para uma nova esfera essa dívida. Sim. E sem êxito. Entendi. Então, assim, para mim, quando eu falo assim, essa parte tributarista, advogado, eu já fico, eu não vou indicar. Sim, eu já fico assim, pé atrás. E conhecer você fez com que eu mudasse isso, né? Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Com certeza. E eu acredito que todo esse sucesso que vem acontecendo na sua carreira e tão rápido é devido ao seu propósito. Porque, assim, quando a gente coloca ajudar as pessoas, o dinheiro é consequência. Sim. Então, a gente vê isso, o seu profissionalismo, a sua entrega, a sua essência. Então, é inevitável o sucesso. É verdade. E me conta como que o seu escritório atua, na parte, assim, de dívida ativa? Como seria esse tributário? Claro. Então, a nossa consultoria, ela atua direto, né, no passivo. A gente atua atualmente com passivos acima de 1 milhão, né, passivos complexos, e a gente foca nas nulidades, né? É o principal foco nosso, porque, sim, tem muita nulidade. Quando a gente descobre esse caminho, fica muito mais fácil, né? Tem algumas nulidades que, claro, são sanáveis, né? A fazenda pode ir lá e pode sanar, mas tem muitas que não são, né? Então, assim, às vezes não. Quase todas as vezes chega um empresário lá desacreditado, né? Tem uma dívida de tantos milhões e eu não vou ter como pagar isso, não sei o que eu podia fazer e tal. E a gente vai analisar da dívida eu tenho um cliente que tem uma dívida de 40 milhões, tá? E ele me pediu 4 anos de sobrevida, porque é uma empresa de muitos anos, tá? Do pai dele, né? O pai dele tá com depressão e ele também tá, assim, medicado, né? Para poder atuar. Acaba que vai virando uma bola de neve, não tem como evitar, né? E ele me pediu, ele disse, eu só preciso de uns 4 anos de vida pra eu conseguir, assim, sabe? Sair rápido, né? E aí, quando eu fui analisar as dívidas dele, eu comecei a ver, assim, ó, que vai dar pra gente baixar, na minha concepção, né? De 40 milhões para uns 5. Sim, tem muito erro, sim, tem muito erro, sabe? Tem muito processo errado, porque o processo de execução em si, embora não sou eu que faça, ele tem que seguir um determinado rito, né? Que é diferente de um processo civil normal. E muitas vezes eles fazem errado, sabe? Agora, como teve muitas alterações, né?
legislativos, tem vários requisitos que tem que estar presentes na inicial e que eles não colocam, sabe? Então, se você anula uma execução, você anula toda a dívida. Nossa, entende? E eles não têm como cobrar de novo, até porque já vai ter passado o prazo, né? Já vai ter prescrito nesse meio E o que eu percebi, assim, já teve situações de clientes de dívidas, assim, executarem após 15 anos, mas agora tem sido muito rápido. Sim. Muito. Deu 6 meses, já está executando, já está vindo o protesto no CPF, coisa que é requisito agora, né, para execução. Então demorava muito. Então, se a pessoa, foi para dívida ativa. Não, tudo bem, vai ativar o CNPJ, Exato. depois vai para o CPF, mas agora não. Aí chega lá um protesto do CPF. Daí já complica tudo, né? Exato. Para a empresa, ele precisa de capital de giro e tal. Aí já não consegue mais. E realmente está sendo bem mais rápido, né? Eu tenho a impressão que eles agora estão usando IA, né? Facilitou muito, assim, porque a gente até ouve falar, né, que eles robotizaram e tal. Porque antes, como era humano, é humanamente impossível, né? É 30% do judiciário é de execuções, né? Então, imagina, é muita coisa, né? E eles nem têm como dar total atenção, né? Eles fazem e mandam. Por isso que tem tanto erro, né? E agora com a IA, acredito que seja até melhor, porque a IA também erra, né? A gente sabe, né? Eu, por exemplo, não confio nunca na IA. Às vezes uso para tirar para ver se meu raciocínio tá mais ou menos certo, mas assim, usar. Colocação de palavras. Facilitar o inteiro. Exato. Agora, para diagnóstico, assim, não tem como, né? Não. Tem que ser humano, não tem, sabe? E as CDAs, você sabe, né? Às vezes, dentro de uma, tem 50 inscrições, aí tu tem que olhar de uma para ver se está com os requisitos, né? Então, assim, é bem trabalhoso, né? É trabalhoso e, às vezes, o empresário ele não tem essa noção, né? Que, às vezes, o valor pode ser um pouco alto para quem não tem noção, né? Mas o trabalho que nos dá é muito grande, sabe? Tanto que, assim, eu não tenho como pegar. Se eu pego um cliente novo, eu tenho que ficar uns 2 dias sem poder atender ninguém para focar nesse cliente, sabe? E fazer exatamente, para não passar nada, né? Até para poder passar segurança para ele, ó. É possível, né? É possível fazer isso, até administrativamente, às vezes, quando não tem execução ainda, né? A maioria ainda está em administrativo, e a gente tem êxito, sabe? Nos PRDIs, é bem legal ver o nosso trabalho dando certo, assim. Que legal, que incrível, muito bom. E quais oportunidades você percebe que as empresas deixam passar por falta desse planejamento tributário? Eu acho que as oportunidades são mais, como é que eu vou dizer, de crescimento mesmo, né? Que quando a empresa ela está endividada, ela acaba meio que freando, né? Ela não consegue fazer contratações, né? Não tem mais capital para isso. Que nem eu falei, não consegue um capital de giro, não consegue nada. Então, assim, se as empresas se conscientizassem, né, de ter um contador bom, né, e talvez um estrategista junto, né, para pagar menos imposto, para fazer as coisas da forma correta, não chegaria nesse ponto, né? Mas a maioria só procura quando já tá nos 48 do segundo tempo, né? Que eu já foi para milhão, ainda aí já estou. Porque aí tu não consegue pagar nem o do mês e nem o que tá atrasado, né? Não tem como. Acaba virando mal vira um planejamento, exatamente. Aí acaba assim, sem direção, sem informação, aí paga um mês aleatório que vira um giro perdido. Com certeza. E a gente sabe que se você faz um parcelamento, uma transação que seja, e não cumpre, aquele valor foi perdido. Que é juro e multa, né? Então, assim, volta pro valor original, tudo que você pagou você perde, entre aspas, perde, né? Não tem. Exatamente. Eu falo para muitos clientes que às vezes eles perdem o Simples Nacional e querem abrir outra empresa. Gente, vai virar uma bola de neve, porque se você deixar de pagar tudo igual, você vai ter 2 CNPJs com problema. Exatamente. E é pior por conta do grupo econômico, né? Que agora também eles estão muito em cima. Estão muito em cima. Às vezes nem é o mesmo sócio, mas só sendo parente, coisa assim, eles já focam nisso, né? E se eles perceberem que tem 2 empresas do Simples, eles às vezes unem as 2, daí sai do Simples do faturamento e multam retroativamente a época da abertura da segunda, no caso. Então, assim, isso a gente está vendo bastante, sabe? O que você percebeu, assim, fora essa parte da execução mais rápida com a IA? Qual que é a tendência?
eu percebi, assim, agora de vários clientes, a questão criminal, sabe? A questão criminal, ela era, assim, bem aleatória. Eu acho que eles pegavam alguns clientes, alguns contribuintes em atraso, assim, para, digamos, dizer, eu estou de olho, né? E sonegar é crime. Mas a questão do empresário deixar de pagar não é por má fé, às vezes. É porque realmente se atrapalhou ali, não deu mais a volta, né? E o que acontece? Os impostos que são o INSS, né, o previdenciário e o imposto de renda retido na fonte, eles entendem que é uma apropriação em débito, porque é descontado ali, né, por exemplo, da folha do funcionário e não é repassado. E aí eles estão assim, ó, eles estão entrando. Daí o que acontece? Se você pagar antes do recebimento da denúncia, você não é denunciado. E se você não vai pagar, né, a maioria nem tem como mesmo, aí você é denunciado, você responde processo criminal, pode ter uma pena. E isso, assim, ó, antes era muito raro, agora Você vê acontecendo bastante. a gente está com... Não peguei nenhum caso ainda. está com alguns clientes com esse problema, a gente diz, não, eles vão ter que provar má fé, mas é horrível você responder um processo, né? Criminal. Exatamente. Porque pagou o INSS. É horrível, até assusta, né? Quem não se está acostumando, sim. Então é complicado. Daí já tem que mandar para um outro profissional, porque a gente não faz, né? A parte criminal. O nosso jurídico é focado no tributário, então já tem que passar para outro, então daí já são 2 trabalhos, né? A gente com a questão do imposto e o profissional para defender o processo, né? Nossa, bem complexo. Sim. E coisas que a gente não via acontecendo. Que nem teve situações que eu vi de clientes recebendo já desenquadramento do Simples para 2027. Exatamente, veja só. Sim. A gente, nós contadores, assim, chega comunicado de conformidade. Então, eles estão o tempo todo ali fazendo, tô vendo agora, eu consigo. Sim. Eu tenho mais braços agora para olhar todo o cenário. E antes, assim, as empresas que tinha a sonegação, lavagem de dinheiro, que era movimentação aí de milhões, era o olhar mais voltado para essas. Hoje a gente já vê nos pequenos e médios negócios, eles não estão mais fazendo vista grossa. Exatamente, não, eles estão assim... Mas nunca fizeram vista grossa, acho que não tinha como chegar nisso. Exatamente, são muitos, né? Então agora dá a impressão que eles estão mais focados mesmo, assim. Eles, até porque, querendo ou não, coage a pessoa a pagar, né? Eu vejo dessa forma. Eu tive um cliente, inclusive, eu falei para ele que tinha nulidades e tal. Ele recebeu, o processo foi lá e parcelou tudo. Tipo, contra a minha orientação, assim, sabe? Porque depois que tu parcela já fica mais difícil discutir. Sim, você parcelou, você reconheceu. Ainda mais depois de ter processo, de a gente tá brigando, tá fazendo, né, defesa, e ele ir lá e parcelar, mas ele se desesperou com a questão criminal. E não adianta, porque ele já tinha sido denunciado, não vai parar o processo, sabe? Mas ele tá lá, tá pagando com muito sacrifício, porque realmente se assustou. E você imagina que com a vinda da reforma tributária vai aumentar esse passivo? Olha, eu acho que vai aumentar o nosso trabalho, porque com a reforma tributária as empresas vão ter que estar em dia, né? Elas vão precisar estar com os impostos pagos, senão ninguém vai comprar desse fornecedor, né? Até porque senão tem que pagar a dívida dele, né? Tem que ser pago agora na hora, né? Então, assim, eu acho que vai aumentar muito o nosso trabalho, porque hoje os nossos clientes, né, a gente tenta fazer uma esteira de serviços, né? Isso foi o que a gente aprendeu até com a doutora Letícia. Então, a gente começa com o passivo e oferece, né? Se ele quer um planejamento, de repente ele está no enquadramento errado, geralmente está, né? Para estar pagando tanto imposto. E aí a gente oferece também, além do planejamento, a recuperação, que às vezes com a recuperação de crédito tu consegue pagar os débitos, exatamente. E, por último, a reforma. Mas ninguém quer saber da reforma. Não, mas a reforma é só ano que vem. Não. Assim, tem pouquíssimos que estão preocupados com isso. E aí, quando começar ano que vem, daí eles vão ver, né? E eu acho que muitos estão achando que ainda vai ter a eleição, pode ser que mude o cenário, estão na esperança. Mas, assim, mesmo mudando, eu acredito que não vai retroceder, porque... já era necessária, né? Essa reforma já é discutida há tempo. Claro que as alíquotas estão muito altas, o empresário não está preparado para isso. Você falou, tem que ter bons contadores ali instruindo, preparando, organizando a casa. Com certeza.
E o brasileiro já é um pouco da cultura, né? De deixar tudo para a última hora, de não acreditar no que está acontecendo, de falar, não, vai vir alguém, vai cancelar tudo. Exato. Acabou. Exatamente. Não tem mais reforma. Realmente eles têm essa esperança, né? Que mude ali, enfim. Olha, mas eu, como contadora, vou te falar que eu nunca vi o que está acontecendo. Órgãos de profissões regulamentadas, hoje já abriu um CNPJ, engenheiro, já chega uma notificação do CREA se não fez o registro. Esses desenquadramentos aí automáticos do Simples Nacional, que por mais que desenquadra para o ano seguinte, mas torna-se a vida muito mais complexa, porque aí, se você ficar devendo mais uma coisinha já para voltar para o Simples, é bem difícil. Vai ser bem difícil, Exatamente. Vai ter entradas, 20% e tudo mais, que dificulta essa volta. Certamente. E algo assim que a gente não esperava foi essa mudança das prefeituras. Verdade. Vai acontecer, aí a gente imagina, vai ficar em teste. Sim, exatamente. Aí já não é mais teste. E vai passando, assim, e a gente vê que as prefeituras também estão bem perdidas, né? Sim, algumas menores e assim, mais distantes, tem bastante dificuldade. Exato. Mas tá acontecendo. Tá, e assim, já está, né? Que nem você falou. Está no teste, mas está. E ninguém, pelo menos assim, a maioria dos nossos clientes não estão preparados. Não. Eles dizem, ano que vem eu vejo, e só ano que vem e tal. Mas não é assim, né? Que nem você falou. Eles precisam arrumar a casa para receber isso, né? E eles não estão fazendo. Daí, quando eles verem como é que vai funcionar, que a gente também, né? Na verdade, a gente vai ver se isso foi bom ou não na prática, né? Porque no papel, realmente, tinha que reduzir aquela quantidade de impostos. Era muita coisa, né? E, nossa, para vocês vai facilitar, né? Sim, eu acho que os próximos 10 anos para a contabilidade vai separar das boas contabilidades das ruins, né? Que não estão ali lado a lado profissional. E depois vai ser tudo muito automatizado. Exato, vai levar um tempo até o pessoal acostumar, né? Mas é por isso que eles têm que ter essa consciência do bom contador, né? Sim. De ter alguém que entenda da reforma e que possa ajudá-los nessa transição, né? Porque vai ser difícil. Nossa, imagina. Bom, antes da gente ir aqui para o nosso próximo bloco, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Temos a Vértice AIC, que é pioneira aí na área de regularização de imóveis, trabalha com construtoras e incorporadoras, fazendo toda essa parte de regularização de terrenos. A FTP Contábil, como a gente falou, a importância aí de ter uma boa contabilidade para o seu negócio, que hoje a contabilidade ela vai muito além de enviar uma folha, de receber uma guia de impostos. Você precisa ter alguém que vai olhar para o seu negócio com o olhar 360. Temos os nossos apoiadores, a Doce Amor Festas, aqui que proporciona esse café maravilhoso para os nossos convidados. E Imprimindo Ideias, que tem essas canecas bem lindas. Você que precisa de um brinde para sua empresa, boas-vindas para os clientes, conte com a Imprimindo Ideias. E me fala agora, vamos falar para essa parte empreendedora. Sim. Hoje o direito, ele dificulta um pouco, assim, restringe muito o advogado como empreendedor, porque tem uma série de regras que não podem ser feitas. Como que é para driblar isso, fazer uma empresa mesmo do seu negócio? Sim, você sabe que eu nem tinha pensado nessa parte da dificuldade que é, né, o marketing no jurídico, e foquei na consultoria, né? Então, assim, isso facilita muito para nós. Porque a consultoria, ela não tem essas regras, né? Tanto que eu nem advogando estou, né? Então, assim, para nós facilita. E eu até indico, assim, para alguns advogados agora que atuam efetivamente, que façam consultoria também. Porque aí você tem essa abrangência maior, né? E realmente, tudo que você vai fazer é que nem a receita, eles não pegam todos, mas eles estão de olho. Eles estão de olho, podem notificar, e dar uma incomodação, né? E se você for ler tudo, você não faz nada, né? Porque, sim, eles não querem que faça propaganda, mas é que um vídeo explicando o teu trabalho, às vezes, não, para nós não é uma propaganda, mas eles entendem que é. Então, assim, é complicado, né? Bem complicado. E eu penso que uma forma seria consultoria. Não foi o que eu fiz, porque não foi de caso pensado. Mas quando eu contratei o marketing, eles falaram, que bom que é consultoria,
que não é escritório de advocacia, porque, nossa, nos facilita muito, assim, sabe? Para fazer os anúncios, né? Enfim, os posts, porque aí é uma coisa bem mais informativa mesmo, né? Não é nada, assim, de falando em processo e tal, daí é muito complicado mesmo. Eu vi que está para alterar isso, né? Eles vão deixar mais flexível, mas não sei como, porque ainda não saiu nada. Eu vejo que eles estão tentando adaptar, né, a essa nova fase digital, porque quando foi feita a lei, muitos anos atrás, não tinha nada disso. Exatamente. E agora eles precisam se adaptar. Né? Com certeza. Até porque praticamente todos usam dos anúncios e das redes sociais, né? Não tem como. Eu penso que se você não está nas redes, você não está no mundo, né? Sim, não. Porque ninguém vai te achar, e as pessoas são muito práticas, né? Elas vão atrás, procuram, te acham, vão atrás. Mas se você não está ali, fica bem. Você não é visto. Exatamente. Então, tem que ter formas de melhorar isso para os advogados, efetivamente, né? E qual que é o grande diferencial da Hoff? Então, eu acho que o nosso diferencial, sabe, que a gente vê até dos próprios clientes, é esse nosso trabalho humanizado, né? É tudo feito por nós mesmos, né? A gente atende, a Camila faz o primeiro atendimento. Com o crescimento da consultoria, eu precisei já contratar outra pessoa, e agora eu estou contratando uma operacional para me ajudar, porque eu já não estou mais dando conta. Então, nesse ano agora, já foram 2 contratações a mais, né? Nós já estamos em 4. E o nosso diferencial, eu acho que é esse atendimento humano, sabe? Esse cliente dos 40 milhões, ele me falou, assim, bem, bem claro, assim, olha, eu já falei com diversos escritórios, diversas consultorias, mas, assim, eu não tenho o dinheiro que eles pedem para pagar, sabe? E daí eu disse, não, eu entendo, é complicado, porque tem uns que realmente, sabe, eles só pensam no dinheiro, né? E daí eu tinha feito uma proposta para ele que já era baixa, sabe? E ele disse, olha, esse mês, por exemplo, eu consigo te pagar, mas eu não sei se o mês que vem eu vou conseguir, sabe? Daí eu lamentei e tal, né? Aí eu lembro que um dia ele me mandou uma foto dos medicamentos que ele tá tomando, porque bloquearam uma conta de novo da empresa, ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários e tal. Aí eu chamei ele e disse, você quer que eu te ajude? Eu vou fazer um valor irrisório, assim. Tipo, o que eu tinha passado é 1/4 do que eu tinha passado, sabe? Eu falei, eu vou fazer isso por ti, porque eu não consigo ver aquela foto e não me sensibilizar, sabe? Porque, assim, quem nunca passou por dificuldade financeira, né? Exatamente. A gente sabe muito bem. A gente que empreende, né? A gente sabe que tem dias ali que tu tem um monte de boleto. Sim. E atrasou um cliente, atrasou outro, você não tem aquele valor, né? E a gente começa a ficar nervoso. Imagina quem deve tudo isso, né? Então, eu fiz para ajudar, ele é muito agradecido, sabe? Sempre agradece. Até ele tinha um advogado que era generalista, a gente fez uma parceria, né? Então, ele também dá a opinião dele, sabe? Aí ficou bem bom, assim, porque ele consegue confiar, até porque tem um advogado que é da família há muitos anos, né? E tudo bem, sabe? Ele não me dá lucro nenhum, na verdade, sabe? Porque é um trabalho, como eu te falei, às vezes eu preciso parar 2 dias só para analisar as coisas dele. Mas pelo menos eu tô ajudando, né? E pra mim, nossa, se a gente conseguir salvar, né, essa empresa, vai ser uma satisfação imensa, assim, uma alegria imensa. E é assim que a gente trata os clientes, sabe? A gente quer que eles deem a volta, sabe? A gente quer que eles cresçam. E a maioria chega pra nós, não, eu só vou só para não fechar mesmo, a gente nem quer mais essa empresa. E a gente quer que dê tudo certo, que eles voltem a operar, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né? E aí começa a entrar trabalhista, porque atrasa o pagamento, e daí vai ficando muito complicado, né? Mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue resolver o problema de um cliente, sabe? É muito bom isso, eu acho que esse é o nosso diferencial. Que legal, muito bom. Eu tenho algumas clientes também de escritório de advocacia, tem um que fica até em Salvador. Que legal. Eu falo que, assim, são advogadas, assim, fora da curva, né? Que eu falo, poxa, realmente, às vezes tem uma visão muito, advogado, para conseguir falar com eles só na semana seguinte. E elas não, tá? Sempre online, sempre atendendo, sempre vendo esse olhar humano. E elas não têm essa parte tributária, né? Eu vou até falar de você para conectar, e elas atendem empresas muito grandes, né? Principalmente construtoras grandes. Ótimo.
E para nós também, porque às vezes a gente precisa de alguma coisa lá em Salvador e a gente não conhece, não tem nenhuma ponte lá, né? Então, ótimo. Vou conversar. Vai ser muito válido. Que legal, fico feliz. É bom, a gente tem que ajustar, principalmente mãos profissionais. Lógico. Imagina, hoje tem que olhar com olhar humano para a pessoa. Hoje em dia, para você conseguir, tem que ter o Pix na conta. Se eu tiver o Pix nela também, você nem tem acesso à pessoa. Exatamente. É bem complicado. Parabéns, viu? Parabéns, porque realmente é desafiador. E vamos falar dos desafios de mulheres no empreendedorismo. Como que você lida com isso por ser mulher? Tem algum tipo de preconceito? Assim, por mais assim... quando a gente fala da palavra preconceito, a gente acha muito, racismo, não. Mas assim, de não colocar você num patamar, de achar que não é um trabalho com excelência. Você chegou a sofrer isso? Assim, eu não cheguei a sofrer, mas a gente percebe, assim, que eles tentam sempre os homens primeiro, né? Aí não conseguiram nada ali, daí procuram quem for, né? Seja homem ou mulher. Mas, assim, não vejo, principalmente os homens, né? Procurando primeiro a mulher, assim, isso a gente já percebeu, sabe? Muitos vêm, né, pelo anúncio mesmo, daí independe se é mulher ou homem, né? Daí vem ali a oportunidade, né, que aparece ali. Mas, assim, se for a fundo, eles sempre tentam os homens. Tem essa cultura, né? Não, porque daí se precisar uma reunião com o procurador, o homem é melhor, porque eles enfrentam. Mas a gente enfrenta também, né? A questão é que a gente enfrenta com a educação. O homem tem menos medo de ser, né? Mais incisivo, exatamente. Mas a gente faz exatamente tudo, né? Às vezes até com mais detalhismo, né? Eu acho, as mulheres são mais detalhistas, né? Mas eu percebo isso sim, sabe? Eu percebo que até a maioria, eu tinha um advogado, mas aí, nossa, não gosto mais dele, sabe? Tipo, tinha um advogado homem, daí não gostei, daí agora eu vou para uma mulher, entende? Isso vem bastante também. É normal, não sei se contigo também, mas é normal. Sim, muito, muito, assim, diversas situações, assim, eu tenho que me posicionar até de uma maneira mais firme, falar, opa, peraí, então vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. E como eu vim do meio da construção civil, então era um mundo muito, assim, machista, né? Então, eu acabei me acostumando a trabalhar com muitos homens. Isso aí, eu consigo, assim, ter esse relacionamento e falar, peraí, exato, esse aqui é o meu lugar, então, de colocar ali cada um na sua caixinha. Então, eu consigo, mas eu percebo, sim, muito. É incrível isso, né? E eu percebo também que não tem tanta união feminina. É verdade, tem razão. As mulheres acabam competindo mesmo, assim, às vezes entre si, entre algumas bobagens, e a gente precisa dessa união. Falta isso de potencializar umas às outras. Com certeza, até porque trabalho tem para todos, né? É o que eu digo. Eu não me importo, às vezes o colega ou outro me chama, eu não tô conseguindo fazer aqui, vou te ajudar. Tem trabalho para todos, assim como ele está com um cliente lá endividado. Tem 8,9 milhões de empresas endividadas. Então, assim, não é problema. Se você sozinha não vai resolver 8 milhões. Então, assim, realmente é uma bobagem essa concorrência, né? E tem trabalho para todos. Quando a gente se sobressai em algum trabalho, vai ser indicado, né? Então, assim, não tem sentido, né? Eu concordo que as mulheres não são muito unidas, né? Há uma desunião, assim. E por bobagem mesmo, não tem sentido, né? Eu, pelo menos, nunca me importei, assim, até de mandar, às vezes, esse cliente aqui a gente não faz, porque o débito é valor abaixo do que a gente pretende atender aqui, né? Aí mandar para outro colega e tal, normal, assim. Sim, tem que ter. Claro. Tem que atender todo mundo. É igual você falou, tem que ter uma esteira de produtos, né? O seu cliente vai chegar e se você não tiver ali a solução, você tem uma parceria com alguém, com certeza, tem que ter, né? Tem que ter, exatamente. E essa questão de mentalidade, você precisou, assim, desenvolver alguma habilidade para lidar com tudo isso? Olha, uma coisa que eu tive que desenvolver foi a questão dos vídeos. Eu tinha, assim, porque eu sempre fui muito discreta na minha vida, assim, sabe?
Nunca gostei de ficar postando foto minha, nunca. Era sempre com alguém, quando postava, sabe? Não tinha nada meu só. E aí, nessa questão, eu apanhei um pouco, sabe? Teria uma história bem engraçada, que quando eu comecei a fazer a mentoria, daí tinha isso, o que performa mais é vídeo, tem que fazer vídeo que chama atenção. E aí, ela me passava, às vezes, uns temas, tu vai ter que fazer um vídeo disso. E aí, um dia, eu fui gravar um vídeo, era, eu acho que 1 minuto e meio, mais ou menos. E daí, quando terminou ali, que foi postado, uma amiga minha falou, nossa, eu adorei o teu vídeo, tu fez um jogo de luzes. Daí eu falei, não, é que eu comecei de manhã e terminei da noite. Sério? Eu tão perfeccionista, eu tava tentando gravar, não tava dando, assim, porque na época eu decorava os textos pra falar, e aí me perdi, daí voltava. Daí depois eu pensei, eu vou fazendo por etapas, né? Vou gravar a primeira parte, daí depois, né? Depois gravo, depois eles juntam, né? Por isso que ficou um jogo de luz, uma parte vou gravar até de manhã. E realmente anoiteceu e eu ainda tava no gravando. Aí depois eu vi que é melhor fazer espontâneo, sabe? Sim. Faz o vídeo ali, deu, assim, hoje não é mais uma dificuldade, mas eu vejo o quanto é dificuldade para as pessoas. A grande maioria tem esse mesmo problema. E eu falo, não, tem que enfrentar, assim. Eu fui assim, né? E depois, acho que do 15º, 6º vídeo, eu digo, vamos lá, né? Não precisa perder um dia inteiro com isso, né? Vamos fazer, render, né? Então, assim, às vezes em um dia eu pego, porque às vezes eu fico atrasado com os vídeos, eu pego e gravo 5, sabe? Só vou trocando blazer pra não ficar com a mesma roupa. E aí, sim, a gente faz assim, porque antes eu levava um dia, imagina, um dia pra gravar um vídeo. Tem que otimizar, né? Certeza. E hoje, assim, as pessoas, elas não querem se expor na internet, não querem, mas tem vergonha, medo, ridículo, medo do que vão achar, e hoje a internet é a maior rua de publicidade, então se você não está nela, você está fora dela. Exato, e assim, você vai precisar conversar com o teu cliente, explicar exatamente o que você pode explicar em um vídeo, né? É o que eu penso. Se você não consegue, daí você realmente tem insegurança até no tempo, assim, para conversar com o teu cliente, porque, assim, geralmente o que a gente fala é o que a gente pratica, né? A gente não inventa lá, ou vai falar de alguma coisa que a gente não trabalha, né? Então, eu vejo que isso me ajudou até no atendimento dos clientes, sabe? A gente fica mais seguro para conversar com eles, assim, sabe? E só que a maioria tem esse pânico, eu entendo, porque eu tinha também, e eu pensei, nossa, tudo menos isso, assim, sabe? Eu nunca me excuso, assim, daí tu tá lá todo dia na internet, assim, né? Mas é necessário, e realmente faz muita diferença. Muita diferença. E tem algum erro que você já percebeu que é recorrente do pessoal, assim, que tem bastante dívidas? Sim. Qual? O principal erro é parcelar. Sério? Nossa, isso Mas você não indica parcelar? Nunca. Antes de analisar se o débito é devido mesmo ou não. Se a pessoa ficou devendo, é devido. Mas às vezes não, sabe que dependendo do regime, né? Você lança lá um imposto e, na verdade, dentro dele tem alguma coisa a mais. Às vezes, né? Claro, isso é coisa de contadores, né? Sim. Eu estou falando contigo, não deve acontecer. Mas assim, esses dias, só para te dar um exemplo, chegou um cliente. Ele tinha, por exemplo, 3 CDAs com o valor de 85.258,11 centavos. É impossível, né? Humanamente impossível dar exatamente o mesmo valor. Nossa, sem esses erros, assim, Tem também. publicidade, daí, assim, às vezes a CDA tá mal preenchida. E não é que não seja devido, mas tem que cumprir requisitos, né? É que nem eu digo, tem um cliente, mas eu realmente devo, daí a gente vai anular o débito. Sim, mas eles erram e a gente tem que aproveitar os erros deles. Né? Sim, claro. Assim como qualquer público, né? Se você, por exemplo, eles não nos perdoam de nada, né? Exatamente. Então, assim, esse é o direito, né? Exato. Existe o erro. Então, assim, parcelar é sempre a última quando a gente já tiver com valor. Ou se não achar nada, daí sim, não vai ter o que fazer, vamos... Aí, se é acima de 1 milhão, a gente tenta fazer direto com a procuradoria, né? Aquela transação de Sim. que é melhor, né? E se não, a gente tenta, daí a melhor solução, sabe? Às vezes tentam... Eu passo para o jurídico para ver se eles conseguem uma liminar, né? Porque às vezes a empresa realmente, se for pagar aquela entrada absurda, não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. E o princípio é da continuidade da empresa, né? Então, assim, tem que seguir o que diz a Constituição, né? Mas é difícil. Te digo assim que é difícil conseguir, sabe? Judicialmente. E por que muitos vendem essa questão? Principalmente a gente vê muito anúncio de não, você não precisa sair do Simples Nacional, a gente entra com uma liminar direto na procuradoria.
Essa questão do simples é porque, assim, quando você está em atraso, né, você sabe melhor que eu, eles já começam a, né, se você não regularizar e tal, daí o que acontece? Se você vai fazer um parcelamento, se você já rompeu algum, vai exigir aquele valor bem alto, e é no máximo 60 vezes, né? Então, o que é feito? Eu já fiz isso também. A gente, no nosso caso, a gente passa para o jurídico, eles fazem uma liminar pedindo para os débitos que estão vencidos há mais de 90 dias irem para a dívida ativa e lá fazer a transação, entende? Então, facilita, porque daí o empresário consegue continuar no Simples e paga uma parcela menor, porque daí, em vez de 60, é 120 vezes, 145 vezes, né? E a entrada ela é parcelada, né? Porque quando o cliente nunca teve dívida ativa, então, certamente ele vai conseguir fazer a transação, mesmo que não tenha desconto, porque às vezes a capacidade de pagamento está alta, ele vai conseguir fazer naquelas condições, né? A entrada de 12 vezes e às vezes 6, né? Às vezes 12, e o parcelamento estendido, então facilita muito, né? É isso que é feliz. E isso a gente tem conseguido, sabe? Isso tem conseguido porque tá na lei, né? A lei é o que nem eu digo da CDA. A CDA, a lei fala que tem que ter os requisitos, então não tem como contrariar a lei. Eles não têm argumento, né, para isso. Ou eles revogam a lei ou eles têm que cumprir. E no caso, tem a lei que fala que débitos vencidos há mais de 90 dias devem ir para a dívida ativa, né? Então a gente usa dessa pequena, né, brecha que a gente acha, com certeza, isso. Muito bom. E quem quiser te achar, fala suas redes sociais, o que você fala, o serviço, para quem você presta serviço. Sim, então, como eu falei, a gente presta serviços para passivos complexos, né? Mas não que a gente não atenda outros, né? A gente atende, dá orientação, só talvez não valha a pena, né? Às vezes vale mais a pena daí procurar um outro profissional. Porque a gente trabalha muito com a transação individual, facilita muito, né? Então, assim, quem quiser nos achar, nós temos o Instagram hoffman.tributário, o site é hoffmantributário.com, sem o www, não sei por que ficou sem, mas tá assim. E aí é só hoffmantributário.com. Também temos o nosso WhatsApp, que é 11 998... Eu vou ter que fingir que estou digitando. Não, mas a gente coloca na descrição. Depois você me manda o número do WhatsApp que a gente coloca. São os canais para nos encontrarem, né? E a gente faz questão de poder ajudar quem precisar. A gente atende todos os nichos, né? Não tem, assim, especificamente, por exemplo, quem você falou, construção civil e tal, a gente atende todos, desde que o passivo seja complexo mesmo. Entendi. Ela gosta de problema. Isso aí. A gente vem com problema pequeno pra ela. Isso aí. A gente procura, né? Tem gente que faz com problemas complexos, eu só resolvo coisa complexa. Verdade. Você não me vem com dívida lá de 10 mil que eu não quero. É verdade. É Hoffman, Hoffmann. Isso, né? Isso mesmo, sabe? Perfeito. Então, Ale, agora a gente vai para o nosso quadro, que é o Por Trás da Porta. Você já ouviu falar nesse quadro? Eu vi alguma coisa no teu Insta. É? Então tá. Esse quadro é onde a gente acessa os bastidores da Ale. Sim. Aqueles bastidores mais intimistas, certo? Tá? E qual foi o momento que você mais precisou acreditar em si mesma? Um dos momentos em que eu mais precisei acreditar em mim mesma foi porque, assim, eu tive aquela depressão que eu te falei, né? Aí consegui sair dela e ano passado eu entrei em outra de novo, sabe? Mas por problemas diversos, assim, né? A gente nem entende às vezes, né? E aí o que aconteceu? Os clientes queriam falar comigo, né? E aí a Camila dizia, olha, a doutora tá doente, né? A gente não sabe quando que ela vai retornar e tal. E eu perdi muitos clientes, sabe? Aqueles que não podem esperar, né? Queriam falar, embora estivesse tudo sob controle. Eu perdi vários clientes. E aí a nossa receita caiu muito, né? Tanto que eu falei pra Camila, a gente vai... Eu me retomei ali em novembro. Eu falei, a gente vai passar um final de ano meio, né? Escasso, mas é a última vez que isso acontece. Eu falei pra ela, ano que vem vai ser diferente. Tanto que eu fui nesse evento da doutora Letícia em janeiro. E aí ela convidou pra participar do clube. E eu sou assim... Eu nem sei como é que eu vou pagar, mas Deus tá me dando essa oportunidade, Ele vai me ajudar. E desde então, assim, que eu te falei, a nossa vida mudou completamente, assim, sabe? Legal. A gente consegue o faturamento sempre, sabe? E agora a gente tá com a equipe organizada, por exemplo, se eu vier a faltar por algum motivo,
tudo vai andar, né? Não precisa necessariamente falar comigo, né? Claro, as propostas e tal, geralmente é comigo, mas as meninas já têm uma noção também, né? Já conseguem também essa parte a resolver, né? E antes, não, ninguém tá preparado, né? A gente acha que tá tudo bem, tudo certo, e acaba não pensando nessas situações, né? Então, assim, eu acreditei muito em mim, tanto que a Camila tava apavorada, ela dizia, nossa, mas como é que a gente vai fazer, né? Porque ela viu, assim, que tinha caído muito. Eu falei, não, Camila, confia que a gente nunca mais vai passar por isso. E realmente está sendo muito bom, sabe? Tem, assim, muito inadimplência. Isso a gente tem. Mas a gente já sabe, né? Que tem que contar com passivo, tem que contar com uns 30% a menos sempre. Que a gente tem muito cliente fixo, né? Que é aquela receita recorrente. Mas a gente tem tido, ultimamente, bastante inadimplência. Eles pagam, mas não nos dias combinados, sabe? Às vezes passa um mês, daí às vezes nem atendem mais, aí depois, volta, porque daí, sabe? Preciso. É, assim, mas o acreditar em mim mesma foi nessa fase. Eu tava comentei num podcast também que eu gravei, que eu tenho conversando com uma amiga, e ela tava falando que ela tinha sumido, eu mandei vários áudios e ela sumiu. E aí ela voltou e falou, acho que eu tô tomando um remédio, e ele mexeu com os hormônios, eu fiquei um pouco para baixo, um pouco depressiva, não conseguia fazer muita coisa. E eu falei para ela, né, porque assim, altos e baixos não tem jeito, todos nós temos, não tem como. Não tem como. Não tem como você viver 100% feliz. Não, a gente tem diversos problemas. Hoje, lidar com o ser humano é muito complexo. E a gente está em constante contato e evolução. E eu falei para ela, olha, o que me diferencia de você é porque eu estou em movimento. Exatamente. O movimento não deixa eu cair. Falei, aconteceu esses problemas comigo esse final de semana inteiro, mas hoje eu tô aqui. Exato. Tem gente... Sexta-feira eu já tenho um outro evento de uma outra coisa que eu vou participar. E isso não deixa bater. Então a gente precisa estar em movimento constante, estar com pessoas que estão acima da gente, que pensam, já tem um resultado diferente, seja espiritual, seja pessoal, seja profissional, mas estar nesses movimentos. Concordo, isso aí a gente não pode parar, né? Não. Senão, aí sim que a gente não consegue se libertar daquela tristeza, né? Sim. Quem teve papel fundamental na sua reconstrução pessoal e profissional? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas, mas na pessoal, eu acho que eu tive apoio de toda a minha família, assim, sabe? Principalmente do meu marido, né? Muita paciência, assim, sabe? Sempre me encorajando, né? Vamos lá e tal. Ele me ajudou bastante em momentos, assim, que eu fico pensando, nossa, nem eu me aguentaria, né? E ele sempre esteve ali. E profissionalmente, com certeza, as minhas mentoras, né? A doutora Letícia nem se fala, né? Ela mudou completamente a minha forma de ver o negócio, né? A minha forma de também apresentar o meu trabalho, porque às vezes é um detalhezinho ali, né, que eu lembro que na minha primeira sessão com ela, ela disse, me fala como é que é e tal, daí eu expliquei, ela, tem que mudar isso, sabe? E já foi me falando, e até, tipo assim, com relação a tudo, até o financeiro, tem que guardar tanto pra isso, tanto pra aquilo, sabe? Distribuindo assim, daí a gente se sente, assim, acolhido, sabe? Não, é isso aí, e assim, ela me ajudou muito. Nossa, inclusive, eu vou palestrar no evento dela. Que legal. Vou acompanhar nos stories. Isso. Pois. Existe algum sonho que você ainda não realizou? Olha, com certeza, né? Com certeza tem. Mas eu sempre sou, assim, mais do... Como é que eu vou dizer? Eu sou do um dia após o outro, sabe? Eu não fico fazendo assim, eu tenho um sonho de, sei lá, viajar pra não sei aonde, né? Eu, assim, claro que tem algumas coisas que eu quero ainda, né? Quero ter um escritório grande, assim, sabe? Quero ter ele espalhado por outros lugares, né? Poder empregar mais pessoas, isso me faz bem, né? Eu gosto disso. Eu gostaria isso eu gostaria, mas, assim, é um dia após o outro. Que nem eu digo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, é melhor ter o pé no chão, né? E seguindo, assim, né? Seguindo, assim. Antigamente eu tinha o sonho de trabalhar sozinha, né? Quando eu trabalhava no escritório aquele que eu comentei. E isso eu consegui, né? Então agora é um passo de cada vez. E aí a gente vai realizando, né? Tudo que a gente pensa ou pensou.
Mas isso do escritório é uma coisa que eu gostaria até para poder empregar mais pessoas, sabe? Isso eu acho bem, bem legal. Por trás da marca, existe uma mulher que batalhou muito para chegar até aqui. Que lindo. Parabéns, viu? Pela sua trajetória, gente. Esse podcast incrível. Essa mulher que inspira, que, nossa, esse lado humano que eu não conhecia é raro. Hoje em dia é raro encontrar pessoas assim. Então, continue, siga seus instintos, que Deus vai te dar dupla honra sempre. Obrigada, eu tenho certeza. E assim, Deus coloca muitas pessoas como eu no meu caminho, e você também é uma delas, né? Sim, eu acredito que por isso que a gente se conectou tanto, né? Verdade. Eu sei que você também tem esse lado humano, e a gente tem que ter isso, assim, sabe? Que a gente também é humano, né? E a gente sabe o que tá passando, né? O que a pessoa tá passando. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, ninguém nunca sabe. Exatamente. E, gente, vocês que gostaram, curte, compartilha, deixa o seu like, essa história é linda, incrível. Eu agradeço aí mais uma vez os nossos patrocinadores e apoiadores. E fiquem ligados aí para o próximo episódio. Sigam a Alessandra também. E até o próximo. Obrigada, viu, pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Priscila, com certeza, todas as vezes que eu puder, a gente vai se encontrar. Sim, com certeza. Vamos conversar muito ainda. Com certeza. Qual foi toda a minha. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.